Agora, falando dos protestos, né, que eles têm se intensificado, e a PRF andou prendendo gente aí também. Pode rodar aí, ô diretor. Armas de fogo e ferramentas para danificar pneus foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal de Rondônia durante as atividades para a manutenção da ordem e reestabelecimento do fluxo de trânsito da BR-364, próximo ao trevo de Rolim de Moura, no município de Cacoal. Os armamentos foram encontrados na área de concentração de um pequeno grupo de manifestantes. 3 pessoas foram presas em flagrantes e levadas para a delegacia. Os policiais apreenderam uma pistola carregadores e totalizando 36 munições e diversas armadilhas para furar pneus, além de outros itens que consolidam na relação entre os envolvidos, que resultou nas prisões pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, descumprimento de ordem judicial para desobstrução das vias e incitação ao crime. A denúncia apontou que naquele ponto de concentração de pessoas foram ouvidos vários disparos de arma de fogo e também que haveria no local equipamentos para danificar veículos que tentassem seguir viagem sem autorização dos manifestantes. Atos extremistas têm sido intensificados no estado de Rondônia. Em Vilhena, o caminhoneiro foi agredido a pedradas após se recusar a permanecer em um ponto de bloqueio. Em Ariquemes, foram registrados um atentado contra o sistema de abastecimento de água e também o comboio de uma rede de supermercado, resultando em um incêndio de penetração e saque de carga. Em Nova Mamoré, um carro foi apedrejado. Em Jaru, por mais de uma vez, a PRF registrou ocorrência de derramamento de óleo diesel na pista em uma região de serra. Já na ponta do Abunã, alguns ônibus foram vandalizados e houve a ameaça de incêndio. Muito bem, tá aí então. Ô Chico, vamos começar com você. E aí, esses aí que são os infiltrados que você estava se referindo aí, esses camaradas que foram presos aí ou detidos pela PRF? Eu vou me atentar antes dessa fala. Você tinha pedido 30 segundos, né? Vai lá. Só porque é o seguinte, os socialistas, eles estão aí comentando que o presidente Bolsonaro está atrás do emprego, junto ao PL, pelo menos atrás do emprego. Porque quando nós vimos lá atrás o ex-presidente, ex-condenado e hoje presidente do Brasil, Lula, ganhava R$200 mil pelas palestras que ele nunca deu, tá? Onde juntou alguns milhões de reais para poder mostrar. Tá? E, aliás, o Lula, ele sempre nunca trabalhou. Desde a época do sindicato. Ele sempre foi um carrapato em cima do sindicato, sendo pago pelo dinheiro que é recolhido, que não é mais de um dia de trabalho do servidor do comércio, da indústria, ou seja, iniciativa privada. Sempre foi assim. Foi uma pessoa que não trabalhou na vida dele, só quando era, talvez, até 18 anos. Mas, a partir do momento em que ele entrou no meio do sindicalismo, ele não trabalhou mais. Vindo à questão, eu sempre já me posicionei algumas vezes, eu não defendo esses atos antidemocráticos, fechamento de BR. Tá? Eu acho que o direito constitucional meu termina quando começa o do meu próximo. Ou seja, fazer um protesto contra, pela dúvida que muita gente tem do estado das urnas, ok, mas um protesto de maneira democrática, sem impedir o direito de ir e vir das pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre defendi, o não fechamento de BR, o não fechamento do direito das pessoas. Porque, a partir do momento em que nós tirarmos esse direito, nós estamos agindo igual eles sempre fizeram. Vocês lembram, e espero, mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque quando o PT estava no poder, e eu não via nenhum ministro, quando havia as invasões de propriedades particulares, até invasões de órgãos públicos. Eu nunca vi nenhum manifestante ser preso, nenhum manifestante está respondendo. Aquele Zé Rainha, tinha o outro, o Sterbe, que teve agora recentemente, ao lado do Lula, quando estava como pré-candidato a presidente, já incentivando as invasões. Eu quero ver se, quando retornar essas invasões, se vai ter medidas também de ministro do STF mandando desocupar de imediato as áreas invadidas. Isso eu quero ver. Isso nós vamos cobrar o ano que vem.
Muito bem, Samuel, sua vez. Olha só, o Chico Holanda está virando comunista, socialista, está sendo contrário às manifestações antidemocráticas que você, que está na BR-364, está fazendo, viu? Enquanto isso, o Jair Messias Bolsonaro, ele que não trabalhou, Chico. O Lula fundou o maior sindicato do Brasil, ajudou a fundar a CUT, fundou o maior partido da América do Sul, que é o Partido dos Trabalhadores, coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Até assinatura de pessoas mortas tinha para fundar o Aliança 38, Aliança pelo Brasil 38, e teve que bajular o Valdemar da Costa Neto no período pré-eleitoral, durante a eleição e no período pós-eleitoral, para fazer essa vergonha, essa humilhação de ficar verborrijando e tentando tumultuar o processo eleitoral. A mesma urna que elegeu o Lula, elegeu o Marcos Rocha no segundo turno. Então, se a gente for anular, vai ter que anular as eleições de todos os governadores que disputaram o segundo turno. O Tarcísio aqui no Amazonas, o Tarcísio em São Paulo. Então, isso aí é conversa para perdedor. O candidato, quando não tem voto, ele tem que fazer como eu. Pega, termina a eleição, faz a prestação de conta, junta um dinheirinho ali que pegou da poupança, vai para o Nordeste, fica 10 dias, esfria a cabeça, volta. Hotel 5 estrelas. 5, 7 estrelas, se você puder ir para Dubai, vá, meu irmão. O que não pode é ficar fazendo vergonha. Muitas pessoas que estão aí na BR-364, coitada, que foram multadas, foram presas, são pessoas de boa índole, mas que agem de boa fé. Porque picaretas, como o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro, que é um vagabundo, que nunca trabalhou, não vai para a rua. Cadê o leão? O Bolsonaro é um leão sem dente, preguiçoso, nunca trabalhou na vida. A única coisa que ele fez foi terminar um bacharelado em Educação Física, deu 4 pulos de paraquedas, entrou nas Forças Armadas na época do Sobral, que era a sobra do Mobral, quando amarrava cachorro com linguiça. Aí nunca gostou de trabalhar, entrou na política, foi botando a família, e agora quer uma tetinha. Ele não quer trabalhar não, Chico. Quem trabalha é você, o nosso companheiro aqui da informática, o Cícero, a turma da produção, o Arnaldo, que é advogado, cozinheiro, né, fazedor de feijoada. Eu trabalho. O Bolsonaro trabalhou aonde? Ele quer uma teta, porque ele gosta de mamar numa tetinha. E quer que o Valdemar pague um aluguel de uma casa para ele de 25 mil dentro do condomínio de luxo, é isso que ele quer. E advogado. Porque se ele fosse o bambambam da coisa, ele ao menos tinha feito, Arnaldo, criado um partido político e hoje ele ia presidir. Como ele não teve essa capacidade, porque ele nunca trabalhou na vida e é incompetente, ele é incompetente 2 vezes ao mínimo. Primeiro, por não conseguir fundar um partido político. E o segundo, por ter perdido a reeleição. Foi o primeiro presidente da história do Brasil a disputar uma reeleição e não ganhou. Então, ele já tinha demonstrado a sua ineficiência e incompatibilidade para exercer o cargo de presidente da República. Enquanto ele estava no Congresso Nacional, falando tolice, brigando com o Jean William, puxando o saco do Marco Feliciano, aquelas babação toda, ele conseguia buscar a reeleição ad eterno, ad infinito. Quando teve a oportunidade de servir o nosso país e mostrar para que veio, ele foi sepultar a direita brasileira e vai levar no mínimo uns 20, 30 anos para a direita. Sepultar voltar. 50%? Sepultou? Perdeu. Aí, o Lula, se disputar a reeleição, ganha. E se colocar o sucessor também ganha. Você está muito equivocado. Muito bem. Está dividido. Renan, sua vez. Bem, primeiro eu quero separar as manifestações em 2 pontos. A daquelas pessoas que fazem cerceiam o direito de ir e vir, daquelas pessoas que se manifestam. Simplesmente se manifestam. Então, essas pessoas que se manifestam, assim, acredito que, embora não saibam o que estão pedindo, não saibam o que vai levar, elas têm o total direito. Estão levando borracha. Né? Eu acredito que assim, ninguém, se soubesse o que vai levar, pediria intervenção militar. Ninguém seria maluco o suficiente para pedir isso. Mas a questão dos caminhoneiros e também dos atos extremistas, eu não posso acreditar, e eu não acredito, pessoalmente eu não acredito, que pessoas da classe dos caminhoneiros, pessoas trabalhadoras, pessoas que acordam cedo para transportar, para levar o Brasil nas costas do seu, né, no caso, na carroceria do seu caminhão, eu não acredito que eles estejam fazendo essa situação, esses atos extremistas. E se estão fazendo, devem ser punidos exemplarmente. Porque a mais conhecedor do que das dificuldades do dia a dia, do que o próprio caminhoneiro. E aí vinha alguns, né, que eu não sei se são, vinha alguns colocar fogo em caminhão,
bater nas pessoas, agredir fisicamente as pessoas. Bater no próprio colega. Isso eu não posso acreditar. Eu quero não acreditar. E quero acreditar, sim, que são pessoas que não têm nada a ver com aquele movimento. É isso que eu quero acreditar. Mas, infelizmente, vocês que estão, né, se manifestando a favor de intervenção militar, estão se manifestando a favor de um golpe militar, vocês não sabem o que estão pedindo. Se soubessem, vocês não pediriam. Arnaldo, sua vez. Renan, tudo que você falou eu endosso e coloco um pouquinho mais. Até todas as vezes que você se pautou, se posicionou com ponderação, né, e com boas palavras. Realmente, se as pessoas soubessem o que estão pedindo intervenção federal, eles não pediriam. Né? Estão recebendo alguns aí intervenção da Polícia Rodoviária Federal. Aquilo é intervenção militar. Intervenção militar não é nada mais, nada menos que aquilo. É borracha no couro de qualquer um, né? Bomba, porrada e prisão. É isso que representa a intervenção federal. Não representa outro tipo de coisa. É o cerceamento do seu direito a tudo. A tudo. Principalmente do voto. Principalmente do voto. Então, esse povo que está pedindo isso, eu não acredito numa coisa dessa. E outra coisa, está bem definido quem é que está promovendo essas arruaças, essas balbúrdias. Quem está promovendo isso é o agronegócio e fazendeiros. A banda podre, né? A banda podre desse negócio. Porque, por exemplo, o Chicolândia é produtor de soja. Nesse momento, ele está plantando. Os caminhões têm que ficar parados. E vai escoar o quê que está plantando? Todos esses caminhões que estavam fechando BR, que dirigiram para Brasília e tudo mais, ele está sendo abastecido por sojeicultor, por nego da banda podre do agro, que não paga nem um centavo de imposto, que está sendo subsidiado a 3,5% ao ano para pagar com 3 anos de carência, que estão bilhardários, e não tem compromisso com o Brasil. E o pobre é que está pagando as contas dele. Me prove o contrário. Me prove o contrário. E pegaram os seus empregados, coitados, e colocaram na cabeça dele que, se não acontecer isso, eles iriam ser desempregados, morrer de fome, então vai lá. Mas nenhum deles foram. Pergunta se o Bambam, lá de Sorriso, que é a maior produção de soja do Brasil, se ele foi lá para frente. Muito pelo contrário, o cara, quando vai financiar a campanha eleitoral, o cara financia dos dois, do adversário e do outro, que é para não perder o poder de mando dentro da cidade. Aí você vem me falar que um cara desse é patriota e está defendendo o Brasil, ele está defendendo o bolso dele. E qualquer um que se aventar, qualquer um caminhoneiro legítimo, esse que você falou, que tem o seu caminhão particular e que está na luta, tem que pagar a parcela, que se meter a cortar, eles botam fogo no caminhão do cara mesmo. Porque, além deles ver aquele camarada como um concorrente, eles estão olhando aquele trabalhador, o trabalhador mesmo, e são milhares no Brasil. Eles estão olhando ele como inimigo e como antidemocrático, que caminhoneiro que é caminhoneiro. O cara que sabe a luta do dia a dia, certo? Que tem que tratar da sua família, não participa desses atos golpistas. E a sociedade tem que levantar, tem que falar, e com um detalhe, enquanto o Chicolândia e todos os outros estiver mandando marmitex aqui para a brigada, banda de boi e tudo mais, muita gente não sai dali. Eu conheço um monte de menino do bairro Nacional que está lá na frente direto, que só vai lá todo dia para comer. Inclusive Arnaldo, diga-se de passagem, foi fazer uma brincadeira num grupo de WhatsApp e foi pressionado a ter que perder o emprego. O que eu quero dizer aqui para você, meu irmão e minha irmã, com muita clareza... Você acha que nós estamos num momento para fazer brincadeira em WhatsApp, em rede social, diante de tudo que está acontecendo? Olha, as pessoas estão tendo direito de fazer besteira na frente da 17ª brigada. Mas ele acabou de dizer, foi fazer uma brincadeira e perdeu o emprego. Pois é. A que ponto da loucura? Samuel, eu vejo o seguinte, veja só, quando o Bolsonaro foi à transição, as pessoas da comissão de transição, ali não tinha pessoas condenadas, não tinha uma quadrilha. Quando a gente vê hoje a comissão de transição do PT, começando já pelo ex-presidente que
mal, ainda nem assumiu, já voltou à prova do crime, como o vice falou. O Alckmin falou, vai voltar à prova do crime. Já está andando em jatinho particular de um empresário. Isso, no mínimo, é falta de ética. Sem não falar outras coisas. Aí, teve alguns dos membros que tiveram que ser retirados pelas condenações, ou seja, a quadrilha retornando à cena do crime. E aí, quando eu vejo aqui... Você está falando a outra quadrilha, né? Quando eu vejo o pessoal aqui socialista... Que é do Valdemar Costa Neto, Roberto sustenta esse país, a rachadinha do povo do quem Bolsonaro segura, e tudo, você não conta. Ser um pouquinho educado, que na sua fala eu fiquei calado. Tá? Ser um pouco educado. Hoje, o Estado de Rondônia, para quem não tem conhecimento, quem mais emprega hoje, 23%, é o comércio e a parte da mecânica, a parte de autopeça. Primeiro. Segundo, isso com 23%. Com 19%, quem emprega é o agronegócio. O agronegócio é o segundo maior empregador do Estado de Rondônia. Então, essa história que o agronegócio não traz divisa, não traz recurso, pelo contrário, traz sim. Quando se conserta um caminhão, quando se compra um caminhão, o diesel que se gasta, claro, e um ponto já não é de hoje que eu defendo. Eu defendo que haja uma taxação. Com licença, eu subsidio que haja um valor. Também eu não concordo que toda a exportação não pague algo. Isso em 2018 eu já fazia essa defesa aqui no Estado de Rondônia. Tu estava disposto a cortar na própria carne, né, Chico? Sim, juntamente com... Porque é o seguinte, Samuel, para nós termos condições de até reduzir os impostos dos pequenos, as grandes fortunas, ou seja, eu sou favorável que seja taxado um valor sobre as grandes fortunas nesse país. Tá? Porque é fácil falar, vamos fazer reforma tributária. Como fazer reforma tributária? O bolo... Que paga? Não, só o pobre mas não. Mas são os projetos do Lula, Chico. É isso daí que tu tá falando. O Bolsonaro iria falar. Eu quero saber se vai ter coragem. Eu quero ver se vai ter coragem de cortar dos seus amigos. Tem que cortar. Tá, bora ver. Vamos cortar quem é um amigo igual dele. Que o Cajuí aqui falou outra vez que o valor que se paga hoje para os banqueiros desse país, tá? Então, bora ver agora. Vamos cortar, então, agora isso. Chico, já que o Lula quando tu carrega uma carreta de soja, tu paga quanto de ICMS aqui em Rondônia? Não precisa furar o teto. É só deixar de pagar os banqueiros. Não é isso que você defende? O não pagamento para os banqueiros? Tem que dar calote no banco mesmo, dar vida pro povo. Quero ver se vai ter coragem. Quero ver se vai ter coragem. É só bablar, é só conversa. Com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, e vai ser cobrado. Os 5 bilhões, os bilhões, era JBS, era as construtoras, era recurso indo do país... Os países comunistas que nunca pagaram nada. É isso que essa turma defende. Ou seja, empregados, eles querem voltar a criar... Chico, conclui, senão você vai ficar o programa inteiro. Eles querem voltar, minha senhora e senhores, a ter mais ministério, a contratar novamente a boquinha, os carrapatos, para tirar o nosso recurso. É isso que eles querem. Renan, 1 minuto... Eu como já salientei nos outros programas, eu tenho uma posição muito clara e aí eu discordo dessa posição do Arnaldo. No caso da qual? Do agronegócio. O agronegócio ele contribui sim para a evolução do país, ele contribui sim para as outras iniciativas, para o comércio local, ele contribui para o país. Então, quando você fala assim, ele não contribui diretamente, porque existe uma legislação tributária no Brasil que trata das exportações e torna a exportação como essencial para ter superávit. O Brasil tem que vender para fora para ter superávit na sua balança. Então, isso é uma estratégia fiscal, isso se chama estratégia fiscal, uma imunidade tributária, onde se escolhe alguns produtos para não ter essa incidência desse imposto. Isso acontece não só no agronegócio, mas também em todas as outras áreas, inclusive área de tecnologia. Se você quiser exportar microcontroladores, computadores, etc., você também conta com essa imunidade. Calçados, todas... Só um minuto. O Brasil não produz mais calçado. Então, o que acontece? Mas isso é para incentivar aquela determinada atividade. O Brasil, como tem competitividade no agronegócio, ela é feita dessa forma a incentivar. Então, só para a gente pontuar, o agronegócio ele contribui, ele
ele arrecada indiretamente, através dos seus parceiros, insumos, questão de fertilizantes, máquinas, implementos, tudo isso o agronegócio contribui para que seja arrecadado impostos no Brasil. De uma forma ou de outra, o dinheiro entra no caixa. Então, seja no transporte, né, de mercadorias, no emprego do transportador, no emprego do operador de máquina. Então, nós temos que analisar um conjunto. Porque chega uma hora que você taxa tanto, que você coloca tantos impostos, que você acaba matando a galinha dos ovos de ouro.